Ser contra as cotas raciais é concordar com a perpetuação do racismo. É comum algumas pessoas não entenderem por que afirmamos que os contrários às cotas raciais são racistas. Há quem pense que racismo diz respeito somente a ofensas e injúrias, sem perceber que vai muito mais além. Consiste em um sistema de opressão que privilegia um grupo racial em detrimento do outro. Após quase 4 séculos de escravidão no Brasil, em que a população negra trabalhou para enriquecer a branca, incentivou-se a vinda de imigrantes europeus para cá. Tiveram acesso a trabalho remunerado e muitos deles, inclusive, receberam terras do Estado brasileiro, o que não deixa de ser uma ação afirmativa. Se hoje a maioria de seus descendentes desfruta de uma realidade confortável, é graças a essa ajuda inicial. Em contrapartida, para a população negra não se criou mecanismos de inclusão. Das senzalas, fomos para as favelas. Se hoje a maioria da população negra é pobre, é por conta dessa herança escravocrata. É necessário conhecer a história deste país para entender por que certas medidas, como ações afirmativas, são justas e necessárias. Elas devem existir justamente porque a sociedade é excludente e injusta com a população negra. Cota é uma modalidade de ação afirmativa que visa diminuir as distâncias, no caso das universidades, na educação superior. Mesmo sendo a maioria no Brasil, a população negra é muito pequena na academia. E por quê? Porque o racismo institucional impede a mobilidade social e o acesso da população negra a esses espaços. Pessoas brancas são privilegiadas e beneficiadas pelo racismo. Um garoto branco de classe média que estudou em boas escolas, come bem, aprende outros idiomas, tem acesso a lazer e passa em uma universidade pública, pode se achar o máximo das galáxias. Mas, na verdade, o que ocorre é que teve oportunidades. Qual mérito ele teve? Nenhum. O que ele teve foram condições para tal. Um garoto negro, pobre, que estuda nas péssimas escolas públicas, come mal e não tem acesso a lazer, terá muito mais dificuldades para passar em uma universidade, porque não teve as mesmas oportunidades. Cota não diz respeito à capacidade, porque isso sabemos que temos. Cota diz respeito à oportunidade. É isso que nos falta. Se o Estado brasileiro racista priva a população negra de oportunidades, é seu dever construir mecanismos para mudar isso. O movimento negro sempre reivindicou cotas e a melhoria do ensino de base. Só que, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, demoraria por volta de 50 anos para que a educação de base fosse de qualidade. Quantas gerações mais condenaríamos sem as cotas? Cotas e investimentos no ensino de base não são tópicos excludentes. Ao contrário, devem acontecer concomitantemente. Cotas não são pensão da Previdência, mas medidas emergenciais, temporárias, que devem existir até as distâncias diminuírem. Minha avó materna, nascida na década de 1920, teve de começar a trabalhar aos 9 anos como empregada doméstica. O Estado brasileiro não garantiu seu direito à educação. Ela contava que a patroa colocava um banquinho para que ela alcançasse a pia para lavar a louça, enquanto os filhos estudavam, viajavam, comiam bem. Josélia Oliveira, atleta de levantamento de peso, possui uma história similar. Ela mesma conta: sou do interior do Rio de Janeiro e aos 6 anos já subia no banquinho para lavar louça e cuidava das crianças menores. Uma família me trouxe para o Rio de Janeiro com a promessa de cuidar de mim, mas eu só trabalhava. Não recebia salário e ganhava roupas e brinquedos usados. Muitas meninas do meu bairro tiveram o mesmo destino. Só aos 14 fui entender que aquilo era exploração. Mas recuperar tanto tempo perdido não é fácil. Por isso, cotas são necessárias. Josélia nasceu em 1978 e ainda enfrentou a mesma realidade da minha avó, que é a realidade de muitas mulheres negras. Infelizmente, essa é ainda a regra. E, para se pensar políticas públicas, devemos nos ater à regra, e não às exceções.
Utilizar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, como exemplo quando a maioria da população negra está na pobreza é, além de um argumento falho, ignorância e má-fé. Ser contra uma medida que visa combater essas distâncias criadas pelo racismo é ser a favor da perpetuação do mesmo. E se você se coloca contra isso, então é o quê? Aos que se mostram contrários às cotas, indico que pesquisem sobre o conceito de equidade aristotélica. As ações afirmativas também se baseiam nele, que basicamente implica tratar desigualmente os desiguais para promover a efetiva igualdade. Ou seja, se duas pessoas vivem em situações desiguais, não se pode aplicar o conceito de igualdade abstrata, porque concretamente é a desigualdade que se verifica. Aquela pessoa que está em situação de desigualdade precisa de mecanismos que visem a seu acesso à cidadania. Em relação a pessoas brancas, pobres e oriundas de escolas públicas, existem as cotas sociais, mas isso não exclui a importância das cotas raciais, porque pessoas brancas, ainda que pobres, possuem mais possibilidades de mobilidade social, uma vez que não enfrentam o racismo. Como exercício, sugiro um simples passeio por um shopping, observando a cor dos vendedores e vendedoras e a dos gerentes. Negros são os mais pobres entre os pobres, e só a cota social não nos atinge. Ela também beneficiaria somente pessoas brancas. Cotas raciais são necessárias porque este país possui uma dívida histórica para com a população negra. Dizer ser antirracista e ser contra as cotas é, no mínimo, uma contradição cognitiva e, no máximo, racismo. Ou se lida com isso, ou se repensa e questiona os próprios privilégios. Fazer-se de vítima é reclamar de exclusões que nunca se sofreu.